Até a próxima vez, 7 de dezembro de 2025. Estamos no quarto. Dia 287 desde o início da invasão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. Ótimo dia 2. Advento! Estamos arrecadando novamente para transporte de feridos. Como nas 3 vezes anteriores, vamos arrecadar com a Ucrânia por Berlim para transportar feridos. Um transporte desses costuma salvar até 100 vidas. E no passado, já conseguimos realizar uma dúzia deles que ainda estão ativos em serviço. Isso em toda a Ucrânia. Queremos salvar vidas, não destruí-las. Por isso, essa doação especial de Natal é oportuna, principalmente agora. Como já aconteceu antes, a maior doação individual será recompensada com uma bandeira War and Tactic assinada. A doação vai direto para a organização sem fins lucrativos, Ucrânia para Berlim, e é dedutível do imposto de renda. O link para isso está, como sempre, no topo da descrição do vídeo. Aliás, hoje também teríamos a transmissão ao vivo do Laje, como em todo o primeiro domingo do mês, mas preciso adiá-la um pouco antes do Natal, porque hoje é impossível por causa do tempo. Prezados espectadores, a próxima queda pode acontecer em breve. O ex-comandante das forças terrestres russas, Vladimir Tchirkin, admitiu abertamente a emissora RBC Erros no início da guerra. Tradicionalmente, subestimamos a Ucrânia e superestimamos nossas próprias forças. A liderança militar recebeu informações erradas e achava que a maioria dos ucranianos apoiaria a Rússia na invasão. Tchirkin também criticou os serviços de inteligência, falou sobre a falta de preparação para a guerra e lembrou da expectativa inicial de que a campanha terminaria em poucos dias. Como explicação, ele mencionou uma enganosa síndrome de Tifeles, resultante da curta guerra após a Geórgia. Ao mesmo tempo, ele sugeriu que as perdas reais de mortos e feridos na Rússia não existem. Os comunalistas começaram os Zauberstre da Dampfliege 7 ou serviços secretos forneceram. Ilusão substituiu esclarecimento confiável. A liderança contava com resistência passiva, curta duração da operação e poucas perdas próprias. Disso resultaram forças insuficientes, ausência de reservas operacionais, objetivos de marcha exagerados, planejamento logístico deficiente e também uma estrutura de comando que colapsou sob pressão em tempo real. As consequências ainda são visíveis. A Rússia compensa fraquezas operacionais com quantidade, não qualidade. O exército sacrifica tropas no combate urbano e na área de drones e artilharia, sem demonstrar operações de armas combinadas. O espaço de informações continua incerto. Muitos comandantes não podem confiar nas informações de seus oficiais, e o Estado-Maior já não pode confiar nas informações dos comandantes. Perdas são ocultadas e erros de avaliação ignorados, implicando incerteza estrutural ao admiti-los. Um sistema que pune más notícias produz sistematicamente más decisões. Para a operação em andamento, isso significa o seguinte: sucessos táticos sem ajustes estruturais sempre acabarão se esgotando operacionalmente. Sem reconhecimento eficaz, planejamento realista, reservas, rotações, controle de munição e gestão transparente de perdas, os avanços seguem caros e temporários. Isso vale tanto para Pokrovsky quanto ao longo de Lima e Ruljapuili. Para Tchirkin, certamente a entrevista não ficará sem consequências. O regime só tolera críticas quando elas beneficiam o sistema, ou seja, críticas contra outros. Nesse caso, é possível imaginar um enfraquecimento coordenado de sua credibilidade, um processo disciplinar posterior ou até mesmo o desaparecimento silencioso da vida pública, chegando até uma queda repentina e completamente misteriosa da janela. Naturalmente, também é possível usá-lo como bode expiatório para demitir decisores ativos que já foram alvo de críticas de outros blogueiros. Como vimos antes, a queda da janela é bem realista. Já que estamos no assunto, tem outro vídeo de reclamação. Soldados russos da categoria D, como Delta, se filmam antes de receberem o material, antes de partirem para o próximo ataque.
Eles carregam muletas e também não parecem realmente motivados, já que ao mesmo tempo reclamam de um genocídio dentro do exército russo e um que é direcionado a eles. O que é a categoria D? Há também a categoria A, parecida com as Forças Armadas Alemãs. Categoria T1. Pessoa totalmente apta, sem restrições, podendo servir em qualquer unidade, até mesmo nas de elite. A categoria B equivale ao nosso T2. Apto com pequenas restrições, como escoliose leve ou pés chatos. Depois ainda existe a categoria 5, para pessoas que têm pequenas restrições e que, em tempos de paz, normalmente seriam dispensadas, mas que são consideradas aptas o suficiente para a reserva. Em guerra, ainda são considerados aptos. Depois, há a categoria G, para pessoas temporariamente inaptas. Isso significa, por exemplo, se você quebrou a perna enquanto estava sendo avaliado. Se houver previsão de boa recuperação, você é dispensado até nova avaliação. E então você pode voltar para uma das outras categorias, e ainda existe a categoria D. Para pessoas permanentemente incapazes, você pode lembrar assim, ou seja, pessoas inválidas que têm uma isenção total do serviço militar e da mobilização, devido a doenças graves como câncer, esquizofrenia, epilepsia, vírus da imunodeficiência humana, doenças vasculares. Ou então, porque não conseguem mais andar como a maioria desses colegas aqui. Mas é isso mesmo. Pessoas são sacrificadas de novo, pois cada uma pode atrair um drone ucraniano, reduzindo as chances de sobreviver saudáveis. Isso ainda é mais barato do que mandá-los de volta para casa, e eles receberem dinheiro do Estado porque ficaram inválidos. Sempre lembre de como é do outro lado, e de como o exército russo trata seus soldados. Todo verdadeiro pró-russo que assiste aqui, e sei que há alguns, deveria querer que a guerra acabe logo, antes que Putin sacrifique ainda mais compatriotas por alguns metros de terra. E todo aquele que aqui preferiria levantar a bandeira branca diante de um ataque russo e viver sob ocupação, vai sofrer o mesmo destino na próxima guerra de agressão. Porque do ponto de vista deles, nós ainda valemos menos do que o próprio povo deles. Isso ocorre também com as brigadas estrangeiras e os norte-coreanos, que foram mais sacrificados que seus compatriotas. Por mais duro que isso possa soar, mas a gente simplesmente precisa encarar essa realidade. Não dá para ignorar isso, por mais desagradável que pareça. Em Jangpyeol, os russos avançam mais. A batalha pelo Magen entra, portanto, em uma nova fase, e Jangpyeol já caiu faz tempo. O local está há semanas em semicerco, resultado do último movimento de pinça russo. Ainda faltam algumas geolocalizações no local, então eu poderia redesenhar a área marcada em amarelo, ou seja, aqui dentro de Jangpyeol em vermelho, onde houve avanços. Do lado russo, estão aqui e ali, principalmente a 169ª. A brigada de ataque está junto, querendo avançar aqui em direção a Liman. E é exatamente por isso que eu também acho que Jangpyeol já caiu. Não faria sentido contornarem a localidade para atacar por campos abertos, se ainda houver soldados ucranianos aqui que possam impedir o avanço. Por isso, como eu disse, eu presumo que o local já caiu. Mas normalmente eu só marco as coisas quando elas já foram comprovadas. E aqui vemos do lado ucraniano a 115ª. E também a 53ª, assim como a 63ª, Brigada de Fuzileiros Mecanizados e 2 Brigadas de Defesa Territorial, a 120ª e a 119ª. E sim, a 119ª já está há mais tempo na guerra, defendendo aqui justamente Liman. Ou seja, os ucranianos reforçaram as tropas em comparação com a última vez que vimos este local, há uma semana. É claro que isso é importante para eles, pois este local não pode cair em uma luta urbana casa a casa. Isso seria muito ruim para os ucranianos. Eles precisariam de novas forças e muito esforço logístico para conter o ataque russo, enquanto ainda lutam em Pokrovsk, Heliopole e Monorad, o que naturalmente consome suas forças. Para os ucranianos, seria melhor que a batalha em Liman ocorresse após a de Pokrovsk, permitindo a redistribuição das forças. ZDF, o blogueiro conhecido como pesquisador de guerra, relata novamente que, no final de novembro, 2 raros BTR-70M e um BTR-82A foram destruídos em sua área de responsabilidade. Segundo ele, os russos aproveitaram o tempo ruim para avançar, mas acabaram se desorientando.
Durante o combate, sua unidade neutralizou um tanque de proteção e incapacitou 6 tropas de assalto. Isso é interessante, pois novamente vemos forças mecanizadas no campo de batalha. Os russos também usaram aqui uma proteção improvisada no teto para tentar impedir ataques por cima. Isso, por si só, não é uma má ideia. Porém, os outros lados do veículo ficaram desprotegidos. Isso talvez seja possível em um tanque, já que ele tem uma blindagem mais grossa, mas não em um BTR. O problema do novo 82 é que sua blindagem pode ser perfurada até por metralhadora pesada. Acho que de cabeça na parte mais grossa tinha 16 milímetros. Isso, é claro, nunca vai parar um drone, por isso é imprudente não reforçar os outros lados. Talvez não tivessem material suficiente ou se sentissem seguros atrás da blindagem fina. A mídia russa está novamente relatando um ataque à subestação em Belgorod. Aparentemente, houve uma bomba pesada de cerca de 500 kg de explosivos lançada acidentalmente que atingiu o prédio. Em seguida, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido no centro da cidade. Moradores relataram que não houve alarme antiaéreo, apenas o estrondo de um jato foi ouvido pouco antes da explosão. Até onde eu sei, os ucranianos também não realizaram nenhum ataque aéreo nessa região. Também seria improvável que voassem de jato para Belgorod, normalmente bem protegida. Até agora, tudo indica que foi fogo amigo russo. Esses incidentes se acumulam há meses, principalmente em Belgorod, onde caças usam bombas planadoras longe da linha de frente. Lançamentos acidentais continuam ocorrendo nas próprias cidades. Acho que, se esse aqui também foi um desses casos, então estamos falando do 7º ou 8º nos últimos 15 meses. Restos de foguetes ou mau funcionamento de outros armamentos também já foram documentados várias vezes lá. Ou seja, o padrão já é conhecido. Agitação operacional, alta intensidade de missões e problemas técnicos com munição simplesmente levam a acertos próprios em áreas urbanas. Na Rússia, veteranos gravemente feridos viram alvo de golpistas imobiliários ao receberem seu seguro. Querem investir a indenização em um apartamento. O caso de Roman, de 23 anos que perdeu membros na guerra de agressão contra a Ucrânia, mostra o perverso modelo da vovó, como eles chamam. Um apartamento é vendido, embora esteja legalmente vinculado a uma proprietária de idade avançada e os familiares possam contestar a compra posteriormente. Compradores como Roman podem perder apartamentos e dinheiro. O processo dele está em andamento, mas casos semelhantes raramente terminam a favor das vítimas. O resultado é duplamente cínico. Um jovem soldado gravemente ferido, que o Estado promove como herói, corre o risco de ficar sem lar e sem indenização. Porque um sistema ganancioso, com brechas e leis imobiliárias, explora as vítimas sem punição. É de se imaginar. Sempre pensei que os floristas eram os maiores beneficiados pela guerra de agressão. Ou mulheres que pouco antes de alguém ser mobilizado ou se alistar, se casam com ele, aguardam o dinheiro e depois se casam com o próximo que for se alistar para a operação especial. Mas parece que há muitas outras áreas de nicho em que isso também é lucrativo. Um agradecimento especial vai para os membros do canal Algo Cru e para o Tenente Coronel Renek. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.